atentos no final da apresentação. E vamos deixar um tempinho também para vocês poderem preencher, tá? A gente vai deixar em média de uns 40 minutos, uma hora. A gente vai deixar uma hora aberto aí o link, tá, do formulário, então tentem preencher o quanto antes possível, após a discussão que a gente encerrar, para haver a emissão do certificado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, sobre a apresentação, se tiver algum problema de áudio, algo do tipo, vocês já podem mandar aqui no chat que a gente vai tentar resolver. Querendo ou não, a gente depende da conexão, né, tanto minha como do Vinícius, para poder fazer a apresentação para vocês e trazer aqui o tema. Então, a gente pede qualquer coisa, compreensão, caso tenha falha de rede, a gente vai tentar voltar o mais rápido possível e continuar a discussão de casos. A gente vai dar uma tolerância aí dos 5 minutos para começar a apresentação em si, tá bom? Para a gente poder ter, as pessoas não perderem esse início dela. É um tema bastante interessante que vai agregar bastante, porque ele é bem comum, tá? Vou esperar só mais uns 3 minutinhos, qualquer dúvida é só mandar pra gente aí no chat que a gente está acompanhando e vai tentar responder. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, como o Felipe falou. Queria dar outro aviso aqui que, lembrando sobre o certificado, demora um pouco para a gente conseguir emitir ele, para vocês receberem, devido ao FMS. Tem um processo burocrático que demora normalmente 1, 2, pode demorar até 3 meses, mas vocês vão receber o certificado, tudo bem? É verdade, a gente vai mandar no e-mail de vocês, tá? Então vocês vão receber o e-mail com o certificado, tá bom? Então podem ficar tranquilos. E qualquer coisa que vocês tiverem para acrescentar, tá? A gente está trazendo aqui, tipo, a gente está compartilhando um pouco de conhecimento, tá? A gente não vai fazer nenhum tipo de aulas, qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar na reunião, podem mandar no chat, a gente tenta debater aqui sobre o assunto, tá? Para deixar mais, vamos dizer assim, para todos poderem, nós podemos aprender em conjunto, tá bom? Então a gente vai começar aqui, o Vini vai começar trazendo as informações para a gente junto com os casos, tá bom? Então vou passar a palavra para ele. Pode começar, Vini. Beleza. Boa noite, pessoal, novamente. Meu nome é Vinícius e hoje, juntamente com o Felipe, que apresentou para vocês, deu alguns avisos agora, nós vamos pensar sobre alguns casos clínicos, relembrar e, quem sabe, aprender também sobre as principais cefaleias. O Felipe falou durante os avisos que não iremos abordar todas as cefaleias, até porque é um assunto bastante extenso dentro da neurologia e demandaria um tempo maior do que o que nós propomos para essa discussão. Porém, quem quiser o slide ou quiser saber de onde nós pegamos, ao final do slide tem o link de todas as referências. E se alguém quiser a apresentação, é só mandar um e-mail para a Liga, que nós enviaremos o slide para você de bom grado. Certo. Portanto, o objetivo de nossa discussão é saber como são classificadas os tipos de cefaleias, os sinais de alerta, que são os red flags, e o tratamento para as principais cefaleias. Pode passar, Felipe. Durante essa... Tá bom. O primeiro caso, paciente, sexo feminino, 37 anos, apresenta queixa de cefaleia, refere início de cefaleia hemicraniana esquerda há cerca de 3 meses, de característica pulsátil, forte intensidade, com duração média de 48 horas, sempre precedida por alteração na visão, com sensação de ver pontos brilhantes por 15 minutos antes do início da dor.
faz uso de analgésico, Neosaldina, com melhora temporária da dor. Quando passa o efeito do remédio, a dor volta, sendo necessário várias doses ao dia. No período relatado, teve dores 4 vezes por semana, com tendência de piora na última semana. Relata que já teve dor semelhante na adolescência, porém sem alteração visual, com melhora após a primeira gestação, há 18 anos. A dor piora com a luz, muito intensa, e há 4 dias ela teve um episódio de dor intensa, precedida por dificuldade de fala, com melhora espontânea. Ela nega outras queixas e o exame físico e neurológico foram normais. Então, pessoal, se alguém já tem uma ideia do que pode ser, coloque aí no chat e daqui para o final a gente vai saber o que é e vai discutir melhor sobre os sintomas dela. O segundo caso, MFO, sexo masculino, 43 anos. Procurou ajuda no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, pela primeira vez há 3 meses, queixando-se de cefaleia. Conta que, de início, a cefaleia acontecia uma vez por semana e era relacionada aos dias de maior tensão no trabalho e de gerência da empresa. De início, ele não tomou qualquer providência, porém, a cefaleia cessava enquanto fazia sua caminhada diária, no final da tarde. A dor não era muito forte, referiu que alcançava o nível 5, numa escala de 0 a 10, era em peso, ou em pressão, holocraniana, predominando nas regiões occipitais. Não tinha sintomas premonitórios ou aura visual, e a cefaleia não era acompanhada por náuseas, sensibilidade à luz ou a ruídos. Considerava que era uma cefaleia comum, até normal, pois não atrapalhava suas atividades, iniciadas ao final da tarde. Porém, a situação foi se agravando e, com o passar dos meses, a cefaleia ficou mais frequente e mais forte, iniciando mais cedo, logo após o almoço, mais ou menos. O que tornava seus compromissos de final de tarde muito difícil, por causa da dor. Algumas vezes, na semana, não conseguia dar conta do programado para o dia por causa do sintoma. Tomava medicação para enxaqueca por conselho de um amigo. Quando a dor era mais forte, mas não tinha alívio da dor. Por causa disso, procurou ajuda médica. Bom, esse caso 2 já é um pouco diferente do caso 1, por ser alguns sintomas diferentes, e quem também souber pode arriscar aí no chat aí, que depois a gente discute. E por último, o último caso, paciente, 71 anos, apresentou intensa crise álgica na região orbital esquerda associada à hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal e ptose palpebral ipsilateral. As crises eram diárias, de 2 em 2 horas, e duravam cerca de 30 a 60 minutos, de maneira contínua, sem melhora com analgésicos ou repouso. Ele nega fotofobia, fonofobia ou outros sintomas autonômicos. Relata, muitas vezes, acordar no meio da noite com muita dor. Quem quiser também arriscar sobre o provável diagnóstico desse caso 3. Certo. Agora vamos falar um pouco sobre o que é a cefaleia e as principais cefaleias. E ao final da apresentação nós voltaremos com os casos para discutirmos os casos. Perdão. Por que é importante estudar as cefaleias? A cefaleia é uma das queixas mais comuns na atividade médica e é um dos principais motivos de consulta nos ambulatórios clínicos e neurológicos também. A prevalência dela é bastante elevada. 94% dos homens e 99% das mulheres já sentiram cefaleia. Em 2017, 70% de todas as pessoas do mundo apresentaram sintomas de cefaleia. É a terceira queixa mais frequente nos ambulatórios de clínica médica, equivalendo a 10,3%, e o quarto motivo mais frequente nas unidades de urgência, 4,5%. Algumas dessas cefaleias são capacitantes e podem levar a problemas de saúde, problemas sociais, problemas escolares ou até mesmo profissionais. E isso gera um custo bastante elevado no sistema de saúde, seja público ou privado. Por isso é muito importante saber cuidar da cefaleia, estudar a cefaleia. Pode passar, Felipe. Sobre a fisiopatologia geral das cefaleias. No encéfalo não existem receptores que captam informação de dor no encéfalo. Porém, esses receptores vão estar localizados em outros locais. E
principalmente o nervo trigêmeo, que ele vai inervar a face e é responsável por levar a informação de propriocepção, de sensibilidade, de dor, de tato, de temperatura, de pressão, para ser processada no córtex. E aí são alguns dos anos do nervo trigêmeo, V1, V2, V3. E esses receptores vão estar localizados intra e extracranianos. Eles podem estar no músculo, nas artérias, no periósteo, na dura mater, nos olhos, ouvidos, seios paranasais. É por isso que a gente sente a dor de cabeça, não porque o encéfalo está doendo, o cérebro está doendo, mas sim porque você tem uma ativação de nervos localizados extra ou intracranianos. Bom, as cefaleias, elas podem ser classificadas. Elas podem ser classificadas quanto o tipo, primárias ou secundárias, e quanto ao tempo, agudas ou crônicas. Durante a apresentação, durante a discussão, nós vamos focar principalmente pelo tipo, primárias e secundárias. Dentro dos tipos, nós vamos ver que existem as agudas e as crônicas. A cefaleia primária, elas são... A dor é o principal sintoma, ou seja, ela é a causadora, entendeu? Não tem outra coisa causando a dor, a cefaleia. Porém, as cefaleias secundárias, a dor é um sintoma de uma doença de base, como, por exemplo, uma hipertensão intracraniana. Pode causar uma cefaleia secundária. Bom, pode passar, Felipe. Quanto à semiologia das cefaleias, é necessário um diagnóstico de maneira correta, porque as cefaleias elas podem ser um sintoma comum de condições benignas ou de condições potencialmente graves. O diagnóstico da maioria das cefaleias ela pode ser dado por critérios. Esses critérios foram definidos pela classificação de cefaleias da Sociedade Internacional de Cefaleias. Já os exames físicos e neurológicos, eles devem ser realizados sempre, porém, às vezes, no caso de cefaleia primária, poucas vezes eles podem fornecer alguma informação ou até nenhuma. Os exames complementares, eles por vezes, são desnecessários, principalmente para aqueles pacientes que se enquadram nesses critérios diagnósticos, a não ser que vocês observem sintomas e sinais de alerta. Nós vamos ver adiante no próximo slide, que esses sintomas e sinais de alertas, ou red flags, devem ser observados principalmente quanto a cefaleias secundárias. Por exemplo, cefaleia de início súbito, cefaleia que aumentou na frequência e na intensidade da dor, ou seja, a modulação da dor, a dor ficou pior de uma hora para outra. Cefaleias focais, que não caracterizam a aura, que nós vamos ver o que é aura. A idade maior que 50 anos. Cefaleia em pacientes com imunodeficiência ou câncer. Ou seja, esses sinais e sintomas podem ser devido à cefaleia secundária, como exemplo, uma meningite, uma cefaleia devido a alguma doença vascular, que o Felipe vai explicar um pouco mais à frente sobre as cefaleias secundárias e ele vai abordar esse tema um pouco melhor. Quanto aos exames complementares, eles são indicados quando ocorrer alguma suspeita de causa potencialmente grave, como eu estou falando há um bom tempo. Por exemplo, uma causa neoplásica, uma causa vascular, uma causa infecciosa, hipertensão intracraniana. E aí a gente pode lançar a mão de alguns exames, como a tomografia de crânio, a ressonância magnética e o hemograma. Pode passar, Pedro. Sobre as cefaleias agora, propriamente dito. A gente vai começar falando sobre as cefaleias primárias. E dentre elas, vamos falar sobre a cefaleia migrânea, que é a famosa enxaqueca. Ela não é a mais prevalente no mundo, porém ela é a que leva as pessoas a irem mais ao médico. Ela é a mais prevalente nos ambulatórios. A prevalência anual dela é de 15,6%, acomete 22% das mulheres e 9% dos homens, e possui um pico entre 30 a 50 anos. A cefaleia migrânea, ela existe em algumas fases que podem caracterizá-la. Essas fases nem sempre vão estar presentes, nem sempre todas vão estar presentes.
A primeira fase é a fase premonitória. Ela é apresentada por alguns sintomas, como bocejo, depressão, desejo por alguns alimentos, chocolate, por exemplo, tensão cervical, hipoatividade. E esses sintomas, eles podem se iniciar até 2 dias antes. Tanto é que algumas pessoas que possuem cefaleia migrânea, e vão ter a cefaleia migrânea, elas percebem que vão ter a dor, vão ter a dor devido a esses sintomas premonitórios. A segunda fase poderá ocorrer ou não. E essa fase é a fase responsável pela aura, os mecanismos responsáveis pela aura. O que é a aura, para começar? A aura é um sintoma neurológico, é um conjunto de sintomas que vai preceder ou acompanhar a dor, a crise dolorosa. Porém, ela também pode surgir de maneira independente, mas isso é um caso muito raro. Raramente ela surge independente da dor. Esses sintomas, eles cursam, a aura cursa por 5 a 60 minutos. Cada sintoma da aura cursa por 5 a 60 minutos. E os sintomas mais comuns são de alterações do campo visual, como os escotomas, afasias e outros sintomas sensitivos. Os escotomas são aqueles pontos brilhantes, pretos, também que você costuma ver no campo, que existe no campo visual. Certo. A próxima fase que pode caracterizar é a própria dor, a fase dolorosa, que é a cefaleia propriamente dita, a cefaleia migrânea. E como é essa dor? Como é caracterizada essa dor? Ela é de forte intensidade, ela é pulsátil, ela se sente pulsando, de dor moderada a intensa, que incapacita a pessoa de continuar a tarefa dela. Muitas vezes podem ter sintomas associados, como náusea e vômitos, fotofobia ou sonofobia, aversão à luz, aversão ao som. E a última fase nada mais é do que a fase de recuperação. A pessoa vai ter plenitude e a dor vai cessar e os sintomas de aura também. Bom, esse slide é um pouco assustador, porém a gente dividiu em alguns pontos, 5 pontos, para tentar facilitar um pouco a fisiopatologia da cefaleia migrânea. Primeiramente, foi observado em um estudo que pacientes que sofrem de cefaleia migrânea, eles apresentam uma eles apresentam uma mutação nos genes que codificam o canal de cálcio e sódio de voltagem independente. E isso acontece, o que isso vai causar? Ele vai levar a uma propensão, esses pacientes vão produzir um estado de hiperexcitabilidade neuronal, o que demonstra um papel genético na fisiopatologia da dor. O segundo ponto é a fase premonitória, sobre a fase premonitória. Como é que o que acontece durante essa fase? Teve um estudo que pegou pessoas que possuem cefaleia migrânea e um grupo controle, pessoas sadias. Nesse grupo, observou que as pessoas que apresentam a cefaleia migrânea, elas possuem uma ativação do núcleo espinhal do trigêmeo reduzida quando submetida a um estímulo doloroso, em relação ao grupo controle, claro. Porém, quando a fase premonitória ia permanecendo, ia chegando, era esse estado ia ocorrendo um estado de desativação desse núcleo, ou seja, ele ia favorecer o aparecimento da dor. A pessoa que antes que tinha uma atividade reduzida, esse estado de atividade reduzida ia sendo desativado, e aí ela ia ficar mais propensa à dor. Agora, sobre a fase sobre os mecanismos responsáveis pela aura. A aura, a gente já viu como é a aura, só que durante essa fase de aura, existe um fenômeno observado por um neurofisiologista brasileiro chamado Aristides Leão, que observou um fenômeno chamado de depressão alastrante. Esse fenômeno é um substrato fisiopatológico da aura de qualquer natureza. E o que é? É uma despolarização com excitação neuronal, seguido de depressão da atividade, ou seja, ocorre um estado de excitação neuronal e depois ocorre uma depressão de atividade. Só que esse fenômeno acomete o encéfalo de maneira bastante lenta em relação às outras informações. E antigamente, essa depressão alastrante era considerada como uma onda concêntrica, que se espalhava por todas as direções. Só que em estudos recentes mostraram que esse alastramento pode seguir uma direção preferencial. Ou seja, pode explicar a variação de alguns sintomas da aura, por exemplo, uma fotofobia e fonofobia, e algumas pessoas podem ter hemiplegia, outras não.
Agora, fase dolorosa. Durante a fase dolorosa, vai ocorrer a ativação trigeminal. Tudo acontece devido à ativação trigeminal. E essa ativação pode ocorrer de maneira periférica, central, ou a depressão alastrante pode também ativar o trigêmeo. A partir da ativação trigeminal, a informação de dor vai seguir via um trato, via trigêmeo tálamo cortical. Quando ela seguir esse caminho, vai ativar diversas áreas, por exemplo, a substância periapital, o núcleo da RAF, principalmente essas duas áreas. Essas duas áreas são importantes porque elas fazem processamento da dor de tálamo cortical. Ou seja, a ativação trigeminal ocorreu o processamento da dor. Porém, existem impulsos antidrômicos. E o que são esses impulsos? Os impulsos antidrômicos são impulsos que seguem em direção oposta à normal. E vai ocorrer uma liberação de neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos, principalmente o CGRP, que é um peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Com essa liberação de neuropeptídeos lá em vasos, nas áreas de inervação trigeminal, vai ocorrer um fenômeno chamado de inflamação neurogênica. Essa inflamação neurogênica vai ativar fibras sensitivas do nervo trigêmeo, favorecendo a fisiopatologia da dor. É por isso que a dor, você vai sentir a cefaleia e vai sentir a cefaleia. Existem alguns fármacos atualmente que agem para tentar bloquear essa via do neuropeptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Os outros sintomas da migrânia eles podem ser explicados por um estado de hipersensibilidade de algumas áreas. Por exemplo, a área visual vai estar em estado hipersensível, por isso você vai apresentar fotofobia, a área auditiva, fonofobia, até mesmo a área olfativa você vai ter algum estado de hipersensibilidade. Beber um pouco de água. Bom, esses são alguns dos critérios que a Classificação Internacional das Cefaleias descreveu para diferenciar um pouco as migrânias, porque existem migrânias hemiplégicas, migrânias migrânia com aura, migrânia sem aura. E aí, quem quiser um pouco, é só pedir o slide e observar esse quadro um pouco mais com calma. Bom, seguindo a discussão. Esses são os critérios diagnósticos definidos pela Sociedade Internacional de Cefaleia. Bom, para você classificar uma cefaleia migrânia sem aura, é necessário seguir esses pontos. Primeiro ponto, a pessoa precisa ter pelo menos 5 crises preenchendo os critérios de 2 a 4. O segundo ponto, a cefaleia precisa durar de 4 a 72 horas, sem tratamento ou com tratamento ineficaz. O terceiro ponto, a cefaleia precisa preencher ao menos 2 das seguintes características: localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade moderada ou forte e exacerbada por atividades físicas ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas. Bom, lembrando que só é necessário ter 2 dessas características. Por exemplo, se a dor é impressão, mas a cefaleia, mas a dor ainda assim preenche 2 dessas características, por exemplo, uma localização unilateral e intensidade moderada ou forte, pode ser uma cefaleia migrânia sem aura, com uma dor em pressão. É raro esse caso, mas ainda assim acontece. Durante a cefaleia, pelo menos precisa ter uma das seguintes características. A pessoa precisa apresentar náusea ou vômitos e fotofobia com fonofobia. E, além disso, esses sintomas não podem ser atribuídos por qualquer outro transtorno. Seguindo, a migrânia com aura, ela para ser caracterizada, é necessário 2 episódios, preencher os critérios de 2 a 3 também. O segundo ponto, um ou mais dos seguintes sintomas de aura totalmente reversíveis. Ou seja, os sintomas de aura precisam ser reversíveis após até 60 minutos. Visual, sensitivo, fala ou linguagem, afasias, motor, de tronco cerebral ou retiniano. O terceiro ponto, é necessário ter pelo menos 2 das 4 características. Primeira característica, pelo menos um sintoma de aura em 5 ou mais minutos, ou 2 sintomas ou mais sucessivamente. O segundo ponto, cada sintoma precisa durar de 5 a 60 minutos. Pelo menos um sintoma precisa ser unilateral, pelo menos um sintoma da aura tem que ser unilateral.
e acompanhada ou seguida em 60 minutos por cefaleia. Além disso, não pode ser atribuído outro transtorno e é necessário excluir o acidente isquêmico transitório por meio de exame de imagem. A cefaleia crônica, ela, para ser caracterizada de cefaleia crônica, é de acordo com o tempo. Uma cefaleia que dura acima, igual ou maior que 15 dias por mês, ao longo de 3 meses, se a cefaleia persiste por 15 dias ou mais, durante um mês, ao longo de 3 meses, e precisa ocorrer uma alteração na modulação da dor, ou seja, a pessoa precisa sentir um pouco, a intensidade da dor precisa ser alterada. Pessoas que possuem migrânia crônica possuem um risco aumentado para lesões isquêmicas em substância branca. É o chamado substrato de migrânia em exames de imagem. Pode passar. Bom, existem algumas complicações relacionadas a essa modalidade de cefaleia, a cefaleia migrânia. O estado migranoso, a aura persistente sem infarto, o infarto migranoso e a crise epilética desencadeada por migrânia. O estado migranoso é a crise típica, é a migrânia com ou sem aura, mas que dura mais que 72 horas. A aura persistente sem infarto é uma crise que dura cerca de uma semana, que dura mais de uma semana, porém não apresenta em exame de imagem uma lesão de aura isquêmica, não apresenta aura isquêmica em exame de imagem. Já o infarto migranoso é caracterizado por uma cefaleia que dura acima de 60 minutos, porém é acompanhado por um acidente vascular isquêmico. E você pode observar esse acidente vascular isquêmico em área compatível com em exame de imagem. Já a crise epilética, ela é desencadeada por migrânia, é um fenômeno raro, bastante raro, e ela está associada apenas com a migrânia com aura. Apenas pessoas com migrânia com aura apresentaram a crise epilética desencadeada por migrânia. E ela é caracterizada por crise convulsiva típica durante ou após 1 hora do episódio. Ou seja, é necessário que a pessoa tenha a crise epilética durante o episódio ou após 1 hora da crise, da cefaleia. Perdão. Sobre o tratamento da crise migrânia. Ele pode ser dividido em profilático ou tratamento abortivo. Primeiramente, nós vamos falar sobre o tratamento abortivo, que pode ser dividido entre as crises de fraca intensidade e de moderada e intensa intensidade. As crises de fraca intensidade são aquelas crises que podem tratar que normalmente as pessoas tratam em casa. Pode lançar a mão de alguns analgésicos, como a dipirona, paracetamol, alguns AINES, como o ibuprofeno, nimesulida, naproxeno. Alguns triptanos, as pessoas também podem lançar a mão, mas isso aí raramente acontece. Mas em emergências, as crises de moderada e intensa intensidade, elas são tratadas com triptanos, que são sumatriptano, naratriptano, além dos analgésicos e dos anti-inflamatórios, como já falei. E, se necessário, algumas pessoas podem ter sintomas associados, como as náuseas e os vômitos, podem associar fármacos como antieméticos. Nas unidades de emergência, existe um esquema terapêutico para as pessoas que chegam com a crise de migrânia, que é um esquema com dipirona, 1 grama intravenoso, cetoprofeno, que é um anti-inflamatório, 100 miligramas intramuscular ou intravenoso, o triptano, que é o sumatriptano, 6 miligramas subcutâneo, ou, se não tiver o triptano, pode pôr a clorpromazina, que é o intravenoso 0,1 miligrama por quilograma. É muito importante ter cuidado ao uso excessivo de analgésicos e ergóticos, e os triptanos também, porque pode levar a uma cefaleia por rebote, a chamada cefaleia por abuso de medicamentos, que o Felipe vai explicar. Outro ponto que é necessário notar é que os opioides eles não são recomendados. Muitas pessoas tomam opioides para tratar a cefaleia, mas isso aí não os opioides não são recomendados, não são prescritos. Isso porque não existem receptores opioides nas áreas trigeminais. Ou seja, não tem como garantir uma terapêutica se não existem receptores que o opioide pode agir. Perdão, estou um pouco nervoso. O tratamento profilático ele busca oferecer uma melhor qualidade de vida para a pessoa
e ela é indicada para pacientes que apresentam 2 ou mais crises por mês, por mais de 3 meses, ou com tratamento abortivo impossibilitado ou ineficaz. Os principais grupos farmacológicos do tratamento profilático são os antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, os beta-bloqueadores, propanolol, metoprolol, os inibidores da recaptação de serotonina, os anticonvulsivantes, valproato, topiramato. Um bloqueador de canal de cálcio foi bastante eficaz, que é a flunarizina, e principalmente mudanças em hábitos de vida. É sempre necessário pedir para o paciente realizar mudanças em seus hábitos de vida, como observar os hábitos de sono da pessoa, se ela dorme bem, se ela não dorme demais ou de menos, a alimentação, que é bastante importante também. E, além disso, existe um novo grupo de fármacos que eles vêm sendo estudados na prevenção da migrânia. Como foi falado na fisiopatologia, esses fármacos são bloqueadores do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, CGRP, que é o fremanezumab e erenumab. Já para o tratamento da migrânia crônica, nós devemos priorizar o tratamento profilático sempre. E algumas vezes é necessário realizar um tratamento de transição. O que é esse tratamento? As pessoas que possuem migrânia crônica, elas vêm de um uso abusivo, geralmente elas vêm de uso abusivo de analgésicos, anti-inflamatórios, e é necessário fazer uma parada abrupta desse tratamento, desse uso abusivo de analgésicos e anti-inflamatórios. Ou seja, o desmame dos fármacos que estavam sendo utilizados. Muitas vezes as pessoas podem sentir cefaleia de rebote, como foi falado, e geralmente utilizam-se corticoides. Não existe alguns estudos ainda estão debatendo sobre o uso dos corticoides, mas algumas pessoas utilizam esses corticoides para melhorar a crise da dor da pessoa. Para o tratamento específico da migrânia crônica, foram poucos fármacos estudados e somente alguns apresentaram eficácia, como o topiramato, a toxina botulínica A, fremanezumab, que é o bloqueador relacionado ao peptídeo do gene da calcitonina. E, além, assim como na migrânia moderada e intensa, mudanças no estilo de vida ou buscar outras medidas não farmacológicas, como estimulação do nervo vago, estimulação transmagnética transcraniana e até mesmo estimulação transcutânea do nervo supraorbitário. Agora eu vou passar a palavra para o Felipe, ele vai dar continuidade ao tema. Muito obrigado pela atenção de todos. Desculpa se eu falei muito rápido, se eu embolei alguma parte. É isso. Obrigado. Boa noite a todos, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui, então, ao tema de cefaleias, tá? Então, dentro das cefaleias primárias, a gente vai continuar falando da cefaleia do tipo tensional. Ela é a cefaleia mais presente, tá, entre as cefaleias primárias. Ela tem um significativo impacto socioeconômico sobre a qualidade de vida das pessoas, ou seja, ela interfere nas atividades laborais, na vida diária. Às vezes as pessoas não conseguem finalizar compromissos ou atividades que programaram por causa do incômodo da cefaleia. O Vini tinha falado que a migrânia é a que tem mais incidência e pronto atendimentos em atenção mesmo de saúde, mas a cefaleia tipo tensional é mais presente. Mas de acordo com alguns critérios que a gente vai falar de dor ali, ela acaba que não é levada, os pacientes não são levados sempre a procurar auxílio médico quando apresenta. Então, o diagnóstico dela deve ser fundamentado, então, detalhada nos eventos clínicos, tá? Na ausência de sinais neurológicos e exclusões de causas subjacentes, ou seja, a gente tem que descartar algumas causas que poderiam estar causando, que a gente vai pensar no sinais de alerta, que o Vini tinha falado no começo, que podem ser associados a outras patologias que não sejam cefaleia em primeira instância. Então, a incidência dela é de 42% na população adulta, com prevalência que tem a variabilidade bem grande, tá? De 14% a 78%. E aqui a gente apresenta, dentro do tema cefaleia, alguns fatores que são desencadeantes, tá? Eles não chegam a causar, mas eles podem levar ao desencadeamento da crise. O paciente apresenta apresenta-se suscetível a ter a cefaleia, e no caso esses fatores podem interferir. No caso seria o estresse e alterações de sono. Então, a gente começa falando aqui agora um pouquinho da fisiopatologia, tá? Ela não é completamente entendida, mas a gente viu que em estudos aponta o envolvimento desses seguintes fatores: musculatura pericraniana, o grau de contratibilidade muscular pela inervação que ocorre ali do sistema nervoso,
a tensão muscular gerada muitas vezes pelo estresse e outros fatores associados à vida laboral podem desencadear. Essa contração em excesso leva ao desenvolvimento de cefaleia do tipo tensional. Mecanismo central de disfunção do processo da antinocicepção. O que significa isso? As pessoas têm alteração no mecanismo fisiológico de antinocicepção descendente. Existem aquelas fibras que controlam os estímulos aferentes periféricos para o sistema nervoso central. Esses estímulos, eles são controlados por essa via descendente, tá? Então, se as pessoas têm alteração aqui, podem desencadear um processo de sensibilização neurológica. Disfunções de circuitos centrais glutamatérgicos, beta-endorfínicos, serotoninéticos com influência das vias inibitórias, ascendentes e descendentes. Ou seja, ocorre alteração nesses neurotransmissores que controlam essas vias inibitórias, ascendentes e descendentes de dor. Então, isso aí pode interferir na fisiopatologia da cefaleia. A cefaleia, então, do tipo tensional, a gente pode ver que é uma entidade complexa, que ela envolve o quê? Disfunções periféricas, que vão causar essas crises episódicas, mas envolve indivíduos geneticamente predispostos, tá? O que acontece? Como é que envolve isso? Principalmente por mecanismos centrais de neurônios de segunda ordem, que eles são sensibilizados no corno dorsal da medula e no núcleo espinhal do trigêmeo, que ele está presente no tronco cefálico e é o responsável dentro da via trigeminal de aferência tanto de dor e temperatura. Ocorre a sensibilização desses neurônios nessas vias superiores e, além disso, tem aquele processo da diminuição da inibição descendente, que seria a via de antinocicepção. Todo esse substrato pode gerar tanto cefaleia do tipo tensional aguda, mas principalmente, quando junto todos, leva a cefaleia do tipo crônica. Então, como que a gente faz o exame clínico de cefaleia do tipo tensional? A gente vai fazer, primeiramente, existe toda a anamnese, exame físico, exame clínico geral e neurológico. A gente tem que focar nessa parte aqui, o diagnóstico é clínico. E a gente vai procurar da seguinte forma no exame físico, a gente procura pontos gatilhos, tá? Que são pontos dolorosos da palpação de pressão. Como assim? A gente faz a palpação dessas regiões buscando a irradiação da dor. E a gente pode perceber que se houver esses locais, a gente vai receber uma resposta de contração local, tá? A musculatura vai estar rígida na região, então a gente vai perceber que aquilo ali pode ser um dos causadores. Os principais locais que a gente pode encontrar essa contração muscular, o músculo esplênico da cabeça, suboccipital, temporal, occipital e frontal. A gente pode detectar esses pontos gatilhos, principalmente para fazer um bloqueio anestésico com lidocaína, tá? Isso é eficaz no processo de controle da dor do paciente. Então, como que a gente faz o diagnóstico da cefaleia tipo tensional? Ela envolve os seguintes fatores: ocorrência de pelo menos 10 crises, ocorrendo em média uma vez ao mês, ou 12 dias ao ano, que seria em média aí a distribuição anual de uma vez ao mês. Como que é o tipo de duração da dor do paciente? Duração de 30 minutos a 7 dias, tá? Pelo menos duas características, tá? Esqueci de citar aqui. Localização bilateral da dor. A dor aqui já é caracterizada em pressão ou aperto, tá? A dor não costuma ser pulsátil. A gente compara com a cefaleia do tipo migrânia, que a mais comum é pulsátil. Existem algumas variações, como o Vini falou, mas a mais comum é pulsátil. A gente diferencia aqui, dor em aperto ou pressão. A dor aqui, gente, é a intensidade fraca ou moderada. Ela não é uma dor muito forte. O paciente muitas vezes não procura auxílio médico, justamente para a dor ele conseguir controlar ou poder fazer automedicação, tá? E ela não é agravada por atividades físicas rotineiras, como caminhar ou subir escadas. Além disso, a gente entra no critério B também, que tem que estar presente em um dos seguintes sintomas. No caso, seria a ausência de náusea ou vômitos, tá? Principalmente aqui também a ocorrência de um dos fatores como fotofobia ou fonofobia. Os dois normalmente estão presentes no caso de migrânia. E todos esses fatores não são associados a outros transtornos. Tudo bem? Então, os principais fatores que a gente cuida aqui do bilateral: aperto ou pressão, duração de 30 minutos a 7 dias, pelo menos 10 crises ocorrendo. Fraca a moderada intensidade também a gente tem que cuidar. Então, você falei aqui do tipo tensional crônica, qual a diferença para aguda? A diferença vai ser principalmente aqui, pela cronologia da dor, ela ultrapassa 15 dias por mês, tá? Em média aí por mais de 3 meses, levando a média de 180 dias por ano. Além disso, a gente tem que preencher os mesmos critérios B e D que a gente falou, duração de horas a dias ali, pode ser de 30 a 7 dias, ou contínuo, e os critérios que a gente falou aqui em relação ao tipo de dor também, e o de náusea, vômito, fotofobia ou fonofobia. Não apresentar que é outro diagnóstico baseado nas classificações de cefaleia. Bom, a gente faz o tratamento. Ele pode ser farmacológico ou não farmacológico na crise aguda e tendo tratamento crônico.
Farmacológico, como a dor de leve ou moderada, analgésicos comuns têm efeito, tá? A gente pode tanto dar dose de 500 a 1000 miligramas de aspirina, paracetamol miligramas. Anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, ibuprofeno, naxoprofeno, diclofenaco têm bastante eficácia no tratamento. Existem tratamentos não farmacológicos, entre a eletromiografia, acupuntura, terapias cognitivas comportamentais, tá? Técnicas de relaxamento e fisioterapia podem ser úteis, principalmente por causa pelo estresse, dívida diária, que é um dos causadores da cefaleia. Então, a gente entra na cefaleia do tipo crônica aqui. Como é que a gente faz o tratamento, tá? A gente costuma associar a ambos, o farmacológico e o não farmacológico, visando principalmente as técnicas de relaxamento e o manejo do estresse. E a gente pode fazer um processo de prevenção com o uso de antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, tá? A dose de 30 a 75 miligramas foi preconizada. Você pode cefaleias trigêmino, cefaleias primárias, e são cefaleias trigêmino autonômicas, tá? O que caracteriza esses tipos de cefaleias? Normalmente a dor é unilateral e ela está sempre presente na presença de fenômenos autonômicos. Isso aí em todas as situações, os sintomas autonômicos estão presentes. O principal tipo que a gente vai falar aqui hoje é a cefaleia em salvas, tá? É a cefaleia que a gente vai ter vai lidar mais com ela em relação às outras, mas nós trouxemos aqui para diferenciar, no caso, aos outros tipos de cefaleias trigêmino autonômicas, que vai ser principalmente a cronologia da dor e a resposta terapêutica a alguns fatos. Então, entrando na cefaleia em salvas, que é o principal tipo de cefaleia trigêmino autonômicos para a gente, em relação ao que a gente vai encontrar. A prevalência dela é bem baixa, tá? Ela é considerada rara comparada à migrânia e a cefaleia do tipo tensional. 0,09% a 0,4%. Ela é mais comum em homens, tá? É uma proporção de 8 para 1, mas alguns artigos eu vi que falam que essa proporção cai um pouco, em média de 2,5 para 1. A gente apresenta fatores deflagradores da crise também, álcool, medicamentos vasodilatadores, histamina, sono, alterações comportamentais, aumento da atividade física, mental, emocional, apneia do sono e alterações emocionais podem fazer parte da fisiopatologia aqui também da cefaleia tipo em salvas. Fator genético. Foi encontrado que parentes de primeiro grau têm maior incidência em comparação a pessoas que não fazem parte desse, no caso, não tem parentesco, tá? Ou seja, tem maior incidência em parentes de primeiro grau. Então, entra o fator genético. Além disso, foi encontrado também que o tabaco é um dos principais fatores desencadeantes. Então, a gente pode estar até relacionado com a fisiopatologia dela. Como funciona a fisiopatologia? Os mecanismos principais seriam o central e periférico, como a gente falou nos outros tipos também, e apresenta principais três características de dor, tá? A distribuição trigeminal da dor, disfunções autonômicas, que a gente vai falar quais são aqui mais um pouquinho para frente, e até a ritmicidade do ciclo circadiano, tá? E envolve praticamente o quê? Foi encontrado que ocorre ativação específica do hipotálamo posterior na fisiopatologia da cefaleia do tipo em salvas. Além disso, o mecanismo que se encontra principalmente aqui é o reflexo trigêmino vascular. Desordens vasculares afetam e desenvolvem, no caso, cefaleia do tipo em salvas, tá bom? Então, como é que a gente faz o diagnóstico das cefaleias em salvas? A gente espera pelo menos 5 crises, tá, para poder fazer o diagnóstico dela. E a dor que o paciente vai apresentar é uma dor muito forte, uma dor que vai ser caracterizada, às vezes, como a dor mais forte da vida do paciente. Existe casos de suicídio atrelado à dor da cefaleia em salvas. Ela é unilateral, orbitária, supraorbitária ou temporal. A duração dela aqui é bem importante para a gente diferenciar dos outros tipos de cefaleia trigêmino autonômicas, que envolve de 15 a 180 minutos, ou seja, até 3 horas de duração. Cada crise, tá? A gente pode ter vários intervalos de crise durante um dia. Quais são os fatores e os sintomas autonômicos que a gente vai encontrar? Que tem que ter pelo menos um presente, junto com a associação do fator 1. Hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento ipsilateral, congestão nasal e ou lacrimejamento ipsilateral, edema palpebral, sudorese frontal e facial ipsilateral, miose ou pitose ipsilateral, sensação de quietude ou agitação. Essa aqui é um fator importante, que a dor do paciente ela se apresenta com alta intensidade, então é diferente da migrânia, que tem fotofobia, fonofobia, que o paciente tende a ficar no ambiente escuro, mais quieto para evitar o desencadeamento de dor. Aqui a dor é tão grande que o paciente ele fica inquieto, agitado, ele não consegue parar porque a dor é muito intensa. E a frequência que a gente pode encontrar é de 1 a cada 2 dias, ela pode chegar até 8 vezes por dia de crise, tá? E tudo isso não é atribuído a outro tipo de transtorno,
tá bom? Se a gente for pensar aqui em alguns sintomas, lembra até uma síndrome de Horner, né, que seria por lesão da cadeia simpática aí nos pares de nervos cranianos do olho, né, da região oftálmica, principalmente terceiro par ali, pressiona, que pode causar pitose ipsilateral, pode causar anidrose, seria aqui a miose unilateral, que seria a anisocoria, né, e a gente vai diferenciar principalmente pela duração, tá? A da síndrome de Horner ali vai se apresentar como uma lesão, e aqui a gente vai ter uma duração de crise e depois o transtorno tende a passar. Então, como é que funciona a cefaleia do tipo Insalus? Como é que a gente vai tratar? Aqui um fator principal seria a sensação de dor do paciente, tá? A dor é muito intensa, a dor do paciente é muito grave, a gente precisa fazer o abortamento da dor. E além disso, a gente precisa fazer também o que? A prevenção. Vou começar falando do abortivo, que é o principal. A oxigenoterapia é o mais preconizado e ela tem eficácia em 70% dos pacientes. Como é que a gente faz a oxigenoterapia no paciente com cefaleia Insalus? A gente vai fazer oxigênio úmido a 100%, sob máscara facial, sem recirculação, 12 litros por minuto por 20 minutos. Esse procedimento já tende a sanar a maioria da dor do paciente, mas já funciona como tratamento. Mas, além disso, a gente pode usar uma classe de fármacos chamada de triptanos, tá? A sumatriptano foi o principal fármaco indicado, a primeira escolha. E o que eles fazem, tá? Eles são agonistas seletivos dos receptores serotoninérgicos 5-HT1B e 5-HT1D. Eles atuam ali na resposta vascular. A gente faz injeção subcutânea e ele tem um início de ação rápido e grande eficácia no tratamento da crise. Então, esses dois fatores aqui atribuídos são os mais importantes, e a oxigenoterapia praticamente tem eficácia em maioria dos pacientes. Como que funciona o tratamento preventivo? A gente trouxe essas informações baseadas principalmente no Tratado de Neurologia da Sociedade Brasileira, e lá ele traz diversas classes de medicamentos que podem ser utilizados na prevenção. O que apresenta nível de evidência nível A é verapamil, tá? Ele é um antagonista de canal de cálcio, mas eu vi que, tipo, até ele chegar, às vezes, na dose de eficácia, ele pode gerar muitos efeitos colaterais, principalmente hipotensão e alteração do ritmo cardíaco. Como que a gente faz, então, aqui, o segundo caso de diagnóstico seria da hemicrânia paroxística, o segundo tipo de cefaleia do tipo trigêmeo autonômicas. Ele é principalmente pela presença de 20 crises, e a gente vai diferenciar da tipo em salvas, principalmente pela duração da dor, tá? Que aqui costuma ser de 2 a 30 minutos de duração, mas lá a gente esperava até de 3 horas de duração. E a gente tem que esperar também superior a 5 vezes por dia, e a utilização da indometacina, tá? A indometacina, ela tem a remissão dos sintomas em quase 100% dos casos de hemicrânia paroxística, tá? Então, só para a gente diferenciar da diferença da insalvas para hemicrânia paroxística. Todos os outros critérios, pelo menos um aqui dos sintomas autonômicos, tem que estar presente. Tendo esses conteúdos só para diferenciar, tá? Mas o que a gente tem que focar aqui na aula são as três primeiras, tá? São as cefaleias primárias do tipo migrânia, cefaleia do tipo tensional e cefaleia em salvos. Isso aqui é só para complementar a diferença que a gente vai trazer. O terceiro tipo é a micrânia contínua. Ela tem que estar presente por tempo maior que 3 meses. E a dor dela vai ser do mesmo modo, unilateral, presença do sistema autonômico, e também apresenta resposta à indometacina. Então, o que a gente vai diferenciar dos três tipos? A gente espera encontrar na cefaleia em salvos até 3 horas de duração, e a gente não tem resposta à indometacina, no caso, hemicrânia paroxística, resposta à indometacina, duração de 2 a 30 minutos, e a cefaleia contínua, ela é contínua, a dor é sem intervalo durante praticamente 3 meses, tá? Então, essa é a diferença que a gente vai encontrar. Resposta à indometacina também. E por último, a gente trouxe só para elucidar também, são as síndromes Sung-Chison, que são cefaleias do tipo de curta duração. Elas apresentam seus sintomas aí, por exemplo, aqui a gente trouxe de 5 a 4 minutos, tá? E elas podem acontecer até de 3 a 200 crises por dia. Então, elas são curtas, mas podem ter a frequência muito alta e que a gente pode caracterizar uma perda de qualidade de vida do paciente, tá bom? E não pode ser atribuído a outro transtorno. Então, a gente vai passar aqui. Aqui só são uma diferenciação dos três tipos de crise, que seria baseado no tempo. Então, por exemplo, em fisgada, em média de 58 segundos. Sequência de fisgada, em média de 300 e 906 segundos. Então, aquela dor ela fica uma sequência mais alta. Dentes de serra nessa frequência aqui, tá bom? São atribuídos também esses sintomas aqui, lesões de fossa posterior e hipófise, e o tratamento não funciona a indometacina, e sim esses dois fármacos, lamotrigina e topiramato.
Então, eu trouxe esse quadrinho para finalizar e a gente fazer um resumo de todos os casos que a gente viu, a gente encontrou na internet mesmo, tá? Vocês podem estar encontrando esse quadro. Então, como que a gente vai diferenciar os três tipos principais aqui? A gente pensa, então, na enxaqueca, a gente pensa nos casos que são mais fiéis à sintomatologia, existem variações, igual o Vini falou. Então, mais presente que em mulheres, piora com a atividade física, enxaqueca, tem a presença de aura, mas pode estar ausente também, seria aquelas alterações audiovisuais principalmente, mas pode ter parestesia, pode ter plegia dos membros, hemiplegia, que seria a perda de força e a alteração somestésica de sensibilidade periférica. A dor costuma ser impulsação, tá? A dor é de moderada a grave, leva muitas vezes o paciente ao pronto atendimento, tem que ter a presença dos outros critérios, seria náusea ou vômito, e a sensibilidade seria fotofobia e fonofobia, sensibilidade à luz e som. Quando a gente pensa em cefaleia do tipo tensional, o que a gente espera encontrar na cefaleia do tipo tensional? A dor, então, é de leve a moderada, a dor não é tão grave como a cefaleia tipo migrânia. A dor é episódica, ela tem a duração ali de 30 minutos a 7 dias, como a gente falou. Ela pode estar associada também a um tipo de cefaleia secundária, que é o uso excessivo de medicamentos, que a gente vai falar. E aí, com a piora da cefaleia tensional, pode estar associada a esse uso também. E pode progredir para crônica, que é quando ultrapassa 15 dias mensais, por maior que tem tempo de 3 meses que a gente falou. E a gente entra na cefaleia insalva, que foi o tipo de trigêmeo autonômicos mais comum que a gente encontra, e como que a gente vai perceber que seria um caso de cefaleia tipo insalvos. Primeiramente, está mais presente em homens, é uma dor muito grave, muito intensa, caracterizada como, às vezes, a pior dor da vida do paciente. Ela apresenta remissão abrupta, mas ela retorna várias vezes ao dia, então ela pode ser bastante intensa durante o dia. Crises variam de 15 minutos até 3 horas de duração. A gente vai focar em relação à diferenciação das trigêmeas autonômicas pelo tempo de duração e os outros critérios que a gente citou. A dor excruciante e punhaladas pode ocorrer até em média 8 ataques por dia. Existe período de remissão à dor. A dor é o quê? Unilateral e todo o sistema sinal autonômico vai ser ipsilateral também. É tipo do mesmo lado normalmente que ocorre a dor, tá? Esse ipsilateral que é o que significa. Então, a pessoa vai apresentar dor unilateral muito forte, abrupta, que dura de 15 minutos a 3 horas. E os sintomas autonômicos que a gente tinha citado seria o lacrimejamento, seria uma congestão nasal, uma rinovéia, que é a presença de secreção nasal, seria a semiptose, que seria o rebaixamento ali da pálpebra, tá? A miose seria a contração da pupila que a gente vai encontrar. Rubor e edema palpebral seria aquele inchaço, edema palpebral, tá? Da pálpebra. Então, como que a gente trouxe o sistema de tratamento, tá? Não é pra gente aprender essa tabela toda agora, a gente só trouxe aqui para voltar algumas coisas que a gente já citou. E o tratamento funciona basicamente aqui em analgésicos, tá? Principalmente paracetamol, dipirona. Esse aqui tem efeito, principalmente das cefaleias, são mais leves a moderadas, como cefaleia do tipo tensional, alguns casos de migrânia que são mais leves, podem ter efeitos, a dipirona tem grande efeito. Os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, diclofenaco, ele tem grande eficácia de leve a moderada também. A gente trouxe os ergóticos, que juntamente com os triptanos são agonistas dos receptores serotoninérgicos, tá? 5-HT1B e 5-HT1D. Eles atuam no sistema vascular, fazendo uma leve contração da arterial, ou seja, ele evita a cefaleia por esse mecanismo. E eles já são utilizados em que, por exemplo, sumatriptano, cefaleia em salvo, cefaleia muito forte, ergotamina e até os triptanos podem ser usados em casos mais fortes de cefaleia do tipo migrânia, tá? Aí aqui a gente trouxe aqueles medicamentos que tinha falado que seria de uso profilático, por exemplo, a mistipelina, que é o antidepressivo tricíclico, anticonvulsivantes também podem ser, e beta-bloqueadores. Agora a gente entra rapidinho para a gente falar de dois tipos principais. A gente vai falar tipo, um pouco das cefaleias secundárias, que são cefaleias que ocorrem por outra desordem, tá? Não é para a cefaleia não é o principal sintoma, ela está associada a outra causa de base, outra doença de base. E a gente trouxe 8 grandes grupos aqui só para citar, tá bom? Que seria traumatismo crânioencefálico, de alguma desordem vascular do sistema nervoso central, seria algum tipo de neuroinfecção, alterações da homeostase sanguínea, seria transtornos psiquiátricos, tá bom? Só para a gente citar alguns, tipo, esses grandes grupos que poderiam ser causa.
Aqui são aqueles sinais de alerta que a gente tem que se atentar, por exemplo, chega um paciente com a pior dor da vida dele, ele fala, doutor, a pior dor que eu senti na minha vida. Então, a gente pode pensar alguma desordem vascular, ou até mesmo pensar na cefaleia em salva, tá? Infecções do sistema nervoso central também. Paciente com idade de 40 a 50 anos, que não tem história familiar de cefaleias de tipo de cefaleia. A gente pode pensar na arterite temporal, então ficar bem atento com a idade do paciente. A cefaleia que é progressiva em frequência e tem grau de severidade, ou seja, ela aumenta a progressão de dor, então a gente tem que ficar atento também. Cefaleia thunderclap, que é aquela cefaleia que vai ser muito severa, ela vai ter um início súbito, que a intensidade dela, dentro de 1 minuto, ela atende o pico máximo, tá? Atende a máxima de dor dela. É associada a vários fatores aqui, mas, por exemplo, a gente pode ter malformações arteriovenosas, pode ter dissecção arterial, tá bom? A início rápido, após algum exercício extenuante, tá? Com atividade física, o paciente está fazendo algum tipo de atividade física que tem uma cefaleia muito intensa, a gente vai ficar atento a esse sinal. Alguns fatores provocativos, que são o caso sexual ou por esforço, e decúbito outros tipos atípicos, tá? Aqui, o que a gente vai cuidar? Por exemplo, exame físico, o paciente chega com vômito muito intenso, a gente pode associar, às vezes, a meningite, chega ali com sinais meníngicos, febre, a gente pode associar alguma infecção, apresenta meningismo também, síndrome de Horner, que eu havia citado. Exame físico, a gente vai ver o papiloedema pelo exame neurológico, então pode estar associado a alguma lesão de massa, tá? Aí a dor ocular, a manobra de Valsalva seria aquele aperto, né, que a gente faz, aumenta a pressão da cavidade torácica, pode estar associada a uma formação de hernia discal, então a gente fica atento a isso aqui, tá? E alguma característica do próprio paciente. A gente traz aqui a mais importante, talvez sejam, todas são bastante importantes, mas o paciente HIV positivo, ele tem maior facilidade de neuroinfecção, apresenta uma cefaleia alta, principalmente por neurotoxoplasmose, tá? Câncer, que seria a neoplasia, que é a nossa próxima aula da liga, você tentem participar, vai ser bem interessante. Pode ser associado a muitos dos pacientes com cefaleia, gestação ou pós-parto, uso de anticoagulantes que favorece hemorragia, uso de anticoncepcional que pode causar uma trombose, tá? Venosa central, história de traumatismo crânioencefálico que pode ter gerado algum tipo de hemorragia ou dissecção arterial. Então, são alguns fatores do paciente que a gente vai ver na anamnese, no exame físico, só para a gente se atentar, tá? Paciente com imunodeficiência ou alguma história de trauma crânioencefálico são bastante importantes, tá? O mnemônico só que remete a tudo que a gente falou, tá? Que sintomas sistêmicos, sintomas neurológicos, a idade do paciente superior a 50 anos, que tem a desordem Thunderclap aqui também, e outras associações, que seria o uso de drogas, traumatismo, aquela manobra de Valsalva que a gente já citou, a gente trouxe só para fazer uma compilação. Aí, os dois principais tipos, a gente trouxe só para citar, para vocês se atentarem, tá? Que é a neuralgia do trigêmeo, que ocorre principalmente entre 50 e 70 anos, mais presente em homens com um fator levemente mais presente, 1,5 para 1. Fisiopatologia por compressão do nervo trigêmeo, tá? Pode ser por ordem vascular, ou seja, seria alguma alteração arterial ali, ou venosa, que vai pressionar o nervo trigêmeo, tipo, aqui, usamos V2 e V3, que a gente citou anteriormente, ele causa esse pinçamento dele. Isso causa uma sensibilização do nervo, que a gente vai ver um tipo de dor que a gente vai falar aqui, ó, choque elétrico, tá? Uma dor penetrante e aguda. Então, o que a gente espera encontrar para fazer um diagnóstico do paciente com neuralgia do trigêmeo? Ocorre principalmente por paroxismos recorrentes da dor facial unilateral. Isso aqui, o que significa? A dor vai ser unilateral e vai estar relacionada a algum ramo do trigêmeo, alguma divisão do nervo trigêmeo, tá? Ela não vai apresentar irradiação e tem que preencher esses critérios abaixo. Principalmente, a dor é de curta duração, que é de segundos a 2 minutos, forte intensidade, então o paciente vai sentir aquele choque elétrico que vai passar rápido. Muitas vezes a gente pode até confundir com, o paciente confunde e vai procurar até atendimento odontológico, tá, achando que pode ser alguma causa odontológica, mas realmente é a neuralgia do trigêmeo, por pinçamento do nervo. E ele está principalmente afetado a distribuição do nervo trigeminal, ou seja, os estímulos ocorrem nessa distribuição, a gente viu lá anteriormente, V1 oftálmico, V2 maxilar e V3 seria o ramo mandibular. Nada desses outros transtornos está explicado por outro, não está associado a um outro critério diagnóstico de cefaleia, tá? Que a gente citou anteriormente. Então, tá, como que a gente faz o tratamento desse tipo de cefaleia, que é a neuralgia do trigêmeo?
A gente pode usar algum tipo de convulsivante, tá? Anticonvulsivante, que é o carbamazepina, e existem tratamentos não farmacológicos, que são algumas técnicas que vão bloquear aquela ativação do nervo trigêmeo, que é o do ativação distal do gânglio de Gasser, tá? Como é que pode incluir? Crioterapia, neurototomia, injeção de álcool absoluto, radiofrequência, tá? Que é por estímulos de onda ali, que tendem a... Eles é um estímulo não invasivo, tá? Tem bastante utilização, e termocoagulação. E eles podem ser usados juntos também, caso não tenha eficácia, porque alguns pacientes têm remissão dos sintomas mesmo com a cirurgia do um tratamento desse tipo. Agora, o nosso último tipo de cefaleia que vamos citar aqui para a gente não estender muito a aula, é a cefaleia por uso excessivo de medicamentos, que o Vini citou anteriormente, que pode acabar até causando a progressão dos sintomas de cefaleia do tipo tensional. A cefaleia por uso de excessivo de medicamentos é uma doença neurológica comum, incapacitante de alta prevalência em populações de pacientes atendidos em clínicas especializadas. Como assim? É aquele caso que chega até a clínica do neurologista para se tentar fazer um tratamento, porque como a gente pega na cefaleia do tipo tensional, ou essa cefaleia que a gente vai apresentar aqui é de low intensidade, intensidade fraca moderada, a gente tem muito automedicação dos pacientes. Essa automedicação é utilizada principalmente em analgésicos simples, tá? E chega ao ponto que ele seria o tratamento que a gente utilizaria para o tratamento desse tipo de cefaleia. Mas aqui a causa vai ser para o uso excessivo de medicamentos. Então, o paciente tenta tratar, não tem remissão dos sintomas. Muitas vezes, atendimento clínico geral não chega a sanar, que seria uma cefaleia por tipo de excessivo de medicamento, excessivo, e chega até uma clínica especializada. E como que a gente faz o diagnóstico, tá? Cefaleia, então, em 15 dias ou mais, ou mês, o paciente vai apresentar aquela cefaleia pertinente, né, vai estar bem presente. Bilateral com dor aperto, em aperto ou pressão, que seria similar à cefaleia do tipo tensional que a gente citou anteriormente. Dor fraca ou moderada, que se encaixa no mesmo critério de cefaleia do tipo tensional. Mas a gente vai, o que a gente vai diferenciar no caso desse paciente? A gente vai fazer aqui algumas perguntas para ele. Por exemplo, se usa quanto tempo? Está usando algum tipo de medicamento? Ah, tô usando analgésica. Ele vai utilizar por pelo menos 15 dias ao mês durante 3 meses. Então, metade do mês ele vai apresentar, quando ele tem um tipo de cefaleia, ele vai utilizar algum tipo de medicamento. Cefaleia por pelo menos 4 horas, se não tratada ou tratada de forma ineficiente, ou seja, o paciente vai usar o medicamento que está sendo a causa e ele vai acabar gerando o caso de cefaleia e não vai ter resolução, ou ele não foi tratado, ele vai durar por pelo menos 4 horas. Evolução por pelo menos 3 meses, tá? O paciente começa a fazer a injeção desses medicamentos e tem evolução durante 3 meses desse medicamento, para a gente poder ver que é por excesso de medicação. E outra coisa, a gente tem que estar também, a cefaleia ela vai estar piorando ou vai estar mesmo surgindo por conta do uso do analgésico, tá? Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado e conversar bastante com o paciente nesse caso. Por quê? O tratamento, quando a gente vai ver aqui, ele serve tanto de terapêutico como barra diagnóstico também, ele ele tem que ter a remissão, tem que ter a retirada dos analgésicos por pelo menos 2 meses. Então, o paciente, muitas vezes, se a gente não explica essa situação, nos primeiros dias ele pode ter até a piora do quadro de cefaleia. E isso pode gerar com que ele seja refratário ao tratamento. Então, a gente tem que explicar para o melhor, o senhor está com cefaleia, possivelmente por causa do excesso de medicamento que o senhor está usando. Você tem que parar de usar para ter a melhora do sintoma. Então, você vai ter que fazer a retirada dos medicamentos por 2 meses. Pode haver uma piora inicial, mas tende a melhorar com o tempo, tá bom? Essa explicação é fundamental para a gente fazer um tratamento adequado e não ter regressão regredindo o tratamento. Então, aqui a gente está retornando ao caso 1, que a gente citou anteriormente, que o Vini leu os 3 casos, a gente colocou até no chat, pediu para vocês responderem, tá? E a gente vai citar, baseado em todos os sintomas que a gente falou, a gente vai trazer algumas informações que a gente teria que ter se atentado no começo, e caso alguém queira jogar alguma informação no grupo, a gente vai estar acompanhando e vamos resolver junto esses casos, tentando usar o que a gente trouxe de informações aqui para vocês na discussão de casos, tá? Então tá, paciente do sexo feminino, se vocês quiserem ler em conjunto aí, depois a gente vai marcar aí as principais informações e tentar fazer qual é o diagnóstico. Paciente do sexo feminino, 37 anos, apresenta queixa de cefaleia há 3 meses. Refere no início cefaleia hemicraniana, tá, de um lado do crânio, esquerda, que é do lado esquerdo, há cerca de 3 meses, de característica pulsátil, forte intensidade, com duração média de 48 horas.
sempre precedida de alteração da visão, com sensação de ver pontos brilhantes por 15 minutos antes do início da dor. Faz uso de analgésico Neosaldina com melhora temporária da dor. Quando passa o efeito do remédio, ela tende a voltar, sendo necessário várias doses ao dia. No período relatado, teve dores 4 vezes por semana, com tendência de piora na última semana. Relata que já teve dor semelhante na adolescência, porém sem alteração visual, com melhora após a primeira gestação aos 18 anos. Há 18 anos, desculpa. A dor piora com luz muito intensa, que seria a nossa fotofobia. Há 4 dias teve um episódio de dor intensa e prescindida, dificuldade de falar, com melhora espontânea. Nega outras queixas, exame físico e o neurológico delas e apresentam normais. O que que vocês acham que seria esse tipo de cefaleia baseado nas informações que a gente trouxe para vocês? Muito bem, já tem gente jogando a resposta no grupo. Espera mais um pouquinho, caso alguém queira responder. Exatamente, tá, gente? Aqui é um caso de enxaqueca com aura, tá? O que que a gente tem de sintomas importantes e informações importantes aqui? Paciente de sexo feminino, tá? A gente tem maior incidência para paciente de sexo feminino. Cefaleia dela é hemicraniana à esquerda, de característica pulsátil, forte intensidade, duração média até de 48 horas, ou seja, menor que 72 horas que a gente esperaria para um caso singular, né, um caso que atenda aos critérios de cefaleia, tipo migrânia. Precedida de aura, que seria alteração de visão, que ocorre por 15 minutos antes do início da dor, fotofobia, que é dor intensa e pode até ter precedido aqui dificuldade de falar aqui também, tá? Pode estar presente na aura. Então, agora vamos para o caso 2 que a gente tinha citado. Então, um paciente de sexo masculino, MCO, 43 anos, procurou ajuda no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, pela primeira vez há 3 meses, queixando-se de cefaleia. Conta que no início a cefaleia acontecia uma vez por semana, e relacionada aos casos aos dias de maior tensão no trabalho de gerência de sua empresa. De início não tomou qualquer providência, pois a cefaleia cessava enquanto fazia sua caminhada diária do final da tarde. A dor não era muito forte, referiu que alcançava nível 5 numa escala de 0 a 10. A gente pode considerar uma dor moderada, tá? Em peso ou pressão, holocraniana, predominância nas regiões occipitais. Não tinha sintomas premonitórios ou aurovisual e a cefaleia não era acompanhada por náuseas, sensibilidade à luz ou ruídos. Considerava que era uma cefaleia comum até normal, pois não atrapalhava suas atividades iniciadas no final da tarde. Porém, a situação foi se agravando com o passar dos meses e a cefaleia ficou mais frequente e mais forte, iniciando mais cedo, logo após o almoço, que tornava seus compromissos no final da tarde muito difícil por causa da dor. Algumas vezes na semana não conseguia dar conta do programado para o dia, por causa do sintoma. Tomava medicação para enxaqueca, por conselho de um amigo, quando a dor era mais forte, mas não tinha alívio do sintoma da dor. Por causa disso, procurou ajuda médica. O que vocês acham que esse quadro, que seriam as características importantes, que tipo de cefaleia a gente espera aqui? Vou guardar um tempinho para jogar no grupo, hein? No chat, quer dizer. Sem nem resposta? Será que tá difícil isso aí ou o pessoal tá com vergonha de participar? Então vamos dar continuidade aqui. Exatamente, Duda. Então tá, vamos marcar os principais pontos aqui, a gente vai chegar ao diagnóstico final juntos. Ó, a cefaleia do paciente, ela é a cefaleia que ela tende a finalizar, tá? Tende a passar com, a atividade física não interfere, como a gente já falado naqueles critérios diagnósticos. A dor não é muito forte, é uma dor moderada, tá? Nível 5 na escala de 0 a 10, pode ser então, a gente pensa lá nos critérios que a gente viu, em peso ou pressão. Holocraniana, predominando nas regiões occipitais. Não tinha sintomas premonitórios ou aura visual, ou seja, apresenta ausência de aura. Não era acompanhada de náuseas, necessidade de luz ou ruídos, ou seja, não tem aura aqui. Ela é considerada dor normal, que com o passar dos meses ficou mais frequente e mais forte, iniciando mais cedo, logo após o almoço, que tornava seus compromissos da tarde muito difícil. E muitas vezes ele perdia até aqui, que a gente não colocou como característica principal, mas ele perdia até de conseguir fazer o programado por dia, tá? Seria aquela perda de qualidade de vida que a gente tinha citado.
Então, o que que a gente pensa aqui? A gente pensa justamente na cefaleia do tipo tensional, tá? Principalmente pelos critérios de classificação da dor. E a gente pode pensar que ela tem uma progressão, ela pode estar progredindo aqui para ser falado de tipo tensional crônica, por estar presente quase todos os dias e atrapalhar muito mais a atividade a nível laboral. A gente viu que também que ele faz uso de medicação por o conselho de amigo, que é uma medicação para enxaqueca, né? O caso que a gente pegou na internet, tá? A gente pegou dos casos que a gente viu presente na internet. Ele não cita quantos dias, não foi esmiuçado quantos dias por semana ele estava tomando essa medicação, mas a gente pode até pensar que tenha talvez uma associação por uso de medicamentos. Mas o diagnóstico inicial que a gente pensa seria cefaleia do tipo tensional, que com progressão dos dias e do uso de medicamentos pode ser uma causa secundária a medicamento com o passar do tempo. No começo não era, tá? Mas ele pode sim ter como causa depois a progressão dos sintomas. Pode sim, Dudu, pode sim ter sido a piora do quadro de sintomas. O caso não traz isso para a gente, porque ele não menciona na anamnese quantos dias o paciente toma o medicamento, nem o medicamento que ele toma, só fala que é um analgésico fala que é um medicamento para enxaqueca, a gente pensa em analgésico aqui no caso, tá? O que a gente trouxe, que eu peguei esse caso porque eu achei que ele traz bastante informações diferentes, como o início da dor, progressão dela, ou a escala de dor que traz a característica dela em peso ou pressão, sem a áurea, tá? E atrapalha a atividade de vida diária. O terceiro caso, que a gente trouxe no começo. Então, o que seriam as características importantes desse caso? Vamos ler em conjunto. Paciente do sexo masculino, 71 anos, apresentou intensa crise álgica na região orbital esquerda, associada à hiperemia conjuntival. A gente já pensa aqui na hiperemia conjuntival ipsilateral, tá? Do mesmo lado. Lacrimejamento, congestão nasal, ptose palpebral ipsilateral. As crises eram diárias, de 2 em 2 horas, e duravam em média de 30 a 60 minutos, e de maneira contínua, sem melhora com analgésicos ou repouso. Nega fotofobia, fonofobia ou outros sintomas autonômicos que não são os relatados aqui. Relata muitas vezes acordar no meio da noite com muita dor. O que vocês falariam que seriam esse tipo de cefaleia? O que seria tipo de cefaleia e quais são os sintomas importantes, claro. Então vamos lá, quais são os sinais que a gente tinha que se atentar aqui nesse caso em questão? É uma intensa crise álgica, tá, na região orbital esquerda, associada à hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal e ptose palpebral ipsilateral. Ou seja, aqui são sintomas autonômicos, tá, que ele está trazendo para o nosso caso, juntamente com a crise álgica altamente intensa. Elas eram diárias, de 2 em 2 horas, ou seja, várias vezes ao dia, e durava em média de 30 a 60 minutos. A gente viu a caracterização dos tipos da encefaleia trigêmea autonômicas, né? A que durava em média aí esse tempo, que era superior, que não era tão curto, se caracterizava como o pessoal falou no grupo, cefaleias insalvas. Além disso, não melhora com analgésico simples ou repouso, tá? Lembra do tratamento que a gente tinha citado. A cefaleias insalvas, a gente tinha dois tratamentos principais, oxigenoterapia, oxigênio 12 litros por minuto por 20 minutos, e sumatriptano, que é um triptano que atua em receptores serotoninérgicos 5-HT1B e 5-HT1D. Então, a gente não pensa que o analgésico simples vai ter efeito no caso de cefaleias insalvas, que é o nosso caso. A gente poderia se atentar aqui ao paciente masculino com 71 anos que apresentou a intensa crise álgica, tá? A idade do paciente favorecida aqui na dor intensa, que acometeu de forma súbita, a gente pode pensar em outras causas secundárias. A gente pode fazer uso de um exame complementar de imagem aqui, tá bom? Principalmente o primário que a gente usa aí é a tomografia computadorizada de crânio, que ela pode trazer alguma alteração vascular ali presente de substância, no caso, no encéfalo em si, e a gente vai fazer o exame da anamnese também do paciente, perguntar se alguma vez na vida, o paciente tem 71 anos, tá? Você faz em salvo, o paciente poderia ter antes desse caso, a gente vai perguntar se ele já teve algo similar, se essa dor foi a primeira vez ou não, para diferenciar esse caso, tá bom? Esse foi o nosso terceiro caso, se vocês quiserem tirar alguma dúvida nesses três casos, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu abrir um pouco de espaço para fazer, e a gente trouxe algumas questões para a gente resolver junto aqui para frente. Esperar um pouquinho. Tranquilo, então.
Então, a gente vai dar prosseguimento aqui para as questões que a gente trouxe as questões de residência para resolver junto com vocês. Aí a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais o conhecimento que a gente trouxe, tá? Vini, quer ler essa primeira aí pra gente? Posso ler? Primeira questão. Marcela sofre de dores de cabeça desde a adolescência. Hoje, com 25 anos de idade, ela conta que sente uma dor pulsátil geralmente unilateral, forte e com fotofobia. Geralmente, as crises duram de 5 a 7 dias e analgésicos simples como dipirona ou paracetamol têm pouco efeito sobre a dor. Entre os dados clínicos relatados, há um que foge do padrão esperado para configurar quadro de migrânia, fazendo com que não possa confirmar esse diagnóstico. Trata-se de qual dessas opções? Opção A, analgésico simples tem pouco efeito sobre a dor. Opção B, dor forte e com fotofobia. Opção C, dor pulsátil geralmente unilateral. Ou opção D, crises que duram de 5 a 7 dias. A Duda respondeu, a Ana Luísa também. Mais alguém? Meire. Pode ir, Felipe. Tô esperando um pouquinho para ver a resposta. A galera tá mandando bem aí, viu? Opção D, crises que duram de 5 a 7 dias. Seria a opção D, tá, gente? A crise aí, normalmente a gente espera até 72 horas no caso de uma migrânia. Se fosse aquelas manifestações que o Vini tinha falado pra gente aí, que teriam alteração aí seria complicações da migrânia, seria, sei lá, um estado migranoso, seria um infarto migranoso, a gente pensaria na extensão desses dias, tá? Mas na migrânia em si, é aí de até 72 horas. Caso número, de questão número 2. Então, é uma questão um pouquinho maior, mas ela traz algumas informações importantes que a gente falou, então a gente trouxe só para aprofundar o conhecimento, tá? Se vocês quiserem ler, eu vou ler aqui também, para quem estiver só ouvindo. Então, para gente analisar o caso do paciente, 29 anos, sexo feminino, queixa-se de cefaleia muito intensa em região orbitária e temporal, sempre à esquerda, unilateral no caso. Refere que a dor é tanto nas crises, chora só de um olho, o olho esquerdo, e chega a ficar bem vermelho. A dor dura cerca de 20 minutos e passa espontaneamente. Já apresentou quadro semelhante há cerca de 2 anos. As crises voltaram a 7 dias, durante os quais já apresentou 4 episódios de dor intensa, que impediram suas atividades durante a crise da dor. Com relação a esse caso, considere as afirmativas a seguir. 1. Caso a cefaleia desse paciente evolua para cronicidade, o uso de verapamil está proscrito por estar associado à piora evolutiva do paciente. 2. Esse tipo de cefaleia está associado a períodos de intubação orotraqueal prolongada, em que o paciente recebe fração inspirada de oxigênio maior que 70% por mais de 48 horas. 3. O tratamento da crise aguda desse tipo de cefaleia consiste em sumatriptana 20 mg intranasal. 4. Trata-se de um caso de cefaleia em salvos e a epitose palpebral pode fazer parte do quadro clínico. Aí aqui, o testemunho assinado é a alternativa correta. Vou dar uns minutinhos para a galera aí. Bora, a gente está esperando a resposta de vocês para a gente trabalhar em cima aí. Vamos participar, galera. Então, bora lá. Então, vamos responder aqui, eu vou responder todos que a gente vieram no chat. Então, tá. O caso se falar do paciente evolui para cronicidade, o uso de verapamil está proscrito, ou seja, não está indicado, por estar associado à pior evolutiva da doença. Gente, não, o caso de o verapamil, ele está indicado como meio até profilático, tá? Então, no caso, é para evitar o uso da cefaleia. Então, o erro seria estar proscrito aqui. 2. Esse tipo de cefaleia está associado a períodos de intubação orotraqueal
prolongada, que o paciente recebe fração inspirada de oxigênio maior que 70% por mais de 48 horas. Gente, não. O oxigenoterapia é indicada como forma de tratamento, tá? Então, não tem associação com a intubação orotraqueal prolongada, assim, a oxigenoterapia é indicada no tratamento da doença. 3. O tratamento da crise aguda desse tipo de cefaleia consiste em sumatriptano 20 mg intranasal. Exatamente, isso aqui está certo. Quando a oxigenoterapia também não seja suficiente, muitas vezes você tem a disponibilidade de usar um triptano que acelere, no caso, a aborção da dor do paciente, pode-se utilizar o sumatriptano sim, tá? Pode ser utilizado por via intranasal. 4. Trata-se de um caso de cefaleia em salvas, e a epitose palpebral pode fazer parte do quadro clínico. Correto, tá? A cefaleia em salva tem sim epitose palpebral e faz parte do quadro clínico. Inclusive, tem que ter a presença de um sintoma de alteração autonômica, tá? Então, a resposta correta é essa, tá? Dúvidas nessa questão aí, se alguém tiver quiser perguntar alguma coisa, é só mandar pra gente aí que a gente responde. E mais uma questão aí pra gente ver como é que vocês estão mandando, que essa aula vai ajudar alguma coisa. Então vamos lá. Assinar a alternativa correta sobre o diagnóstico das diferentes cefaleias. Então tá. A ressonância magnética é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico das principais cefaleias primárias. B. A punção lombar e tomografia computadorizada de crânio deveriam ser realizadas em mais de 50% dos casos que procuram a emergência com cefaleia com queixo principal. Desculpa, aqui teve um barulho. C. Tomografia computadorizada de crânio exclui a possibilidade de hemorragia subaracnoide em caso de cefaleia súbita intensa, thunderclap. D. A principal forma de diferenciar ambas é através da anamnese, onde se deve questionar sobre a localização, o caráter da dor, frequência, intensidade e sintomas associados. E resultados normais para a velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa exclui diagnóstico de arterite temporal. Vou esperar um pouquinho a resposta de todo mundo. E o pessoal tá mandando bem, gente, exatamente, tá? O critério clínico, que é o que a gente usa para diferenciar principalmente as cefaleias primárias, tá? E ver como que é a localização da dor, como que é o caráter dela, a frequência, intensidade e os sintomas que estão associados a ela, beleza? Então, a partir dessa caracterização da dor, da anamnese, a gente perguntar como que ocorre, a gente faz uso de exames de imagem, exames secundários, exames complementares, exames complementares, na realidade. A gente pode começar utilizando aqui a tomografia computadorizada, principalmente para desordens vasculares. Nós podemos associar hemograma, velocidade de hemossedimentação também. Ressonância magnética, a gente não usa como parte primária de escolha, tá? Não é escolha. A gente usa, ela é um exame que tem maior custo, ela tem mais dificuldade de execução pelo tempo, então a gente usa quando a gente quer ter uma melhor imagem da área encefálica que a gente procura a lesão, tá bom? Então, se a gente fosse pensar no exame de imagem de escolha para a gente fazer, seria a tomografia computadorizada, baseada nos sinais de alerta que a gente já falou, que seria os red flags, que a gente citou lá, a idade, imunossupressão do paciente, alteração vascular, tendência do paciente a ter a pior dor da vida, início súbito, tá? A gente falou anteriormente. Então, eu não vi nada falando você está falando do eletroencefalograma, né? Em relação à alteração de ondas, tá? Em relação à parte das cefaleias. Talvez a gente pode fazer uso aí dele quando a gente não descobre algum meio de análise de imagem e a cefaleia tem uma durabilidade, não está associada a outro sintoma, mas normalmente a gente espera encontrar alguma associação nos exames de imagem que a gente possa visualizar, tá? A área do telencéfalo lá primariamente. Por isso a gente pode desordem vascular, ou mesmo massa, tumor. Eu posso procurar te indicar também, caso qualquer coisa, mas eu não vi nenhuma associação do uso de eletroencefalograma, tá? Ó, a Duda trouxe pra gente aí no chat, boa, Duda. Legal, bacana. Então a resposta aí seria a letra B. A gente acaba aqui a discussão de casos, tá? A gente trouxe aqui algumas referências que a gente usou. Principalmente a gente usou o Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia. O livro está muito bom, traz bastante informações, não é longo, tá? Dá para vocês utilizarem. A gente trouxe alguns outros artigos aqui e outro tratado de neurologia que a gente complementou.
Alguém quiser Pessoal, tirar alguma dúvida, perguntar pro Vini aí. Vini, quer falar alguma coisa? a palavra-chave ela vai ser projetada e ficará por 10 minutos projetada. Eu vou mandar, estou mandando agora o link do formulário. Vai ficar aberto por uma hora. Depois de uma hora a gente vai fechar o link e não vai aceitar mais nenhuma resposta, tudo bem? Exatamente, a gente pede para vocês se atentarem a responder o questionário, tá? Agora, o quanto antes possível, fazendo favor. Vini, escolhe a palavra-chave para a gente ir para falar e A Duda coloca, vai projetar. vai projetar? Uhum. Então, eu vou até encerrar a apresentação, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat aí, tá bom? Novamente, quem quiser os slides, pode mandar um e-mail para a Liga. O A e-mail gente da pode Liga. mandar o tratado de neurologia também, a gente tem em PDF, tá? Não, a gente está tendo mais aulas sim, vai ter uns. Gente, se vocês puderem também, fazendo favor, seguirem a Liga, tá? Eu vou colocar aí o Instagram da Liga para vocês seguirem no chat. Lá a gente faz todas as postagens do que vai ser passado, a gente vai ter aulas seguidas de neoplasia intracraniana, vai ter neurologia na atenção básica, e a gente vai ter um simpósio nas meses de outubro também, que a gente queria contar com a presença de todos. Então, se quiserem participar, vai ser bem interessante. Então, já entrem aí no. O primeiro link, tá? O link para o formulário. E o segundo link que o Vini mandou aí vai ser o link da inscrição das próximas discussões, tá? Então, por favor, já podem entrar e fazer para o preenchimento. A gente vai deixar aberto por uma hora. Isso, a palavra-chave é essa que está projetada, Red Flags. E vamos, manda no chat também, por favor, Vini, se puder, para o pessoal ter acesso. Gente, quem está projetando, tá? Vai ser a Eduarda Siqueira, tá? Procurem aí no chat das pessoas que estão presentes. Vocês vão ter a visualização da palavra-chave. Isso, vou redigir como vai. Pode ser totalmente minúsculo, tá? O red flags. De preferência, pode até copiar e colar aqui. Então, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima reunião pela Liga aí. Fique à vontade para mandarem. Procure o Instagram lá, @lan_ufms, e o e-mail lá, a gente passa o e-mail, qualquer coisa pelo próprio Instagram, e sigam a gente, tá bom? Obrigadão pela presença e até a próxima reunião, tá? Duda, se quiser encerrar a gravação também, a gente finalizar, eu Vai já vou ficar encerrar aberta aqui.